E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma coletiva de imprensa que prometia ser apenas mais um compromisso rotineiro, Pedro Caixinha, técnico do Santos, transformou o ambiente em um verdadeiro campo de batalha verbal. Com um olhar firme e um semblante carregado, o treinador português disparou palavras que atingiram em cheio o orgulho do Fluminense. A tensão, que pairava no ar desde o início da entrevista, explodiu quando ele decidiu romper com a diplomacia habitual e partir para um discurso repleto de críticas diretas. Se o Fluminense acha que vai impor respeito apenas com nome e tradição, está muito enganado. O futebol se joga em campo, não na memória de conquistas antigas, declarou Caixinha, com uma segurança que surpreendeu até os jornalistas mais experientes. A frase caiu como uma bomba, reverberando nas redes sociais, nas redações e, principalmente, nas laranjeiras. As palavras de Caixinha tocaram em um ponto sensível. O Fluminense, embalado por uma sequência de jogos irregulares, já enfrentava pressão interna e cobranças da torcida. A provocação do comandante santista soou como um combustível inflamável jogado sobre um cenário prestes a pegar fogo. Bastou essa fagulha para que os bastidores do clube tricolor entrassem em ebulição. Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, não escondeu sua irritação nos corredores do CT. Fontes próximas ao elenco revelaram que o treinador reuniu o grupo logo após tomar conhecimento das declarações e pediu uma resposta à altura, mas dentro de campo. O clima, que já era tenso, agora se tornou pessoal. A próxima partida entre Santos e Fluminense promete muito mais do que 3 pontos em disputa. Nos bastidores, dirigentes tricolores se articularam para emitir uma nota oficial em resposta às declarações do técnico adversário. Alguns membros da diretoria avaliaram a fala de Caixinha como desrespeitosa e incompatível com a ética esportiva. Outros, porém, viram na fala um estímulo necessário para acordar um time que, segundo críticas recentes, vinha demonstrando apatia em jogos decisivos. Enquanto isso, a torcida tricolor não deixou barato. Nas redes sociais, torcedores do Fluminense subiram hashtags pedindo uma vitória arrasadora sobre o Santos, exigindo que a resposta seja dada com bola na rede. Perfis ligados à organizada do clube publicaram vídeos antigos de vitórias históricas sobre o time da Vila Belmiro, numa tentativa de mostrar que tradição, sim, pode ser decisiva. Pedro Caixinha, por sua vez, manteve sua postura desafiadora. Em uma entrevista concedida à rádio portuguesa no dia seguinte, reafirmou suas críticas e disse que o futebol brasileiro precisa parar de viver de passado e olhar para o presente. A fala dividiu opiniões, enquanto alguns jornalistas elogiaram sua franqueza, outros o acusaram de falta de respeito. O elenco do Fluminense, segundo fontes internas, ficou dividido. Parte dos jogadores considerou a provocação como um estímulo para mostrar serviço, enquanto outros enxergaram nas declarações uma oportunidade para expor insatisfações com a atual fase do clube. A liderança de Renato Gaúcho será crucial para manter o grupo coeso diante dessa crise repentina. O presidente do Fluminense, em contato com a imprensa, evitou elevar o tom, mas deixou clara sua insatisfação. O Fluminense é um clube centenário, com uma história que fala por si. Não vamos entrar no jogo da provocação, mas daremos a resposta no Maracanã, afirmou. A fala, embora contida, já foi suficiente para alimentar ainda mais a expectativa para o próximo duelo. No mundo esportivo, analistas e comentaristas se dividiram. Enquanto uns defenderam Pedro Caixinha, alegando que ele apenas falou o que muitos pensam, outros foram categóricos ao afirmar que suas palavras podem motivar um Fluminense ferido a renascer. Mexeu com o brio de um gigante, resumiu um jornalista esportivo em um popular programa televisivo. No vestiário santista, o discurso do técnico caiu como uma injeção de confiança. Jogadores do Peixe passaram a adotar um tom mais confiante nas entrevistas e demonstraram publicamente apoio ao treinador. Aqui não tem medo de camisa pesada, afirmou o capitão santista, inflamando ainda mais o clima de rivalidade. À medida que o dia do confronto se aproxima, cresce a expectativa de uma verdadeira batalha em campo. A partida já deixou de ser apenas mais uma rodada do campeonato.
Agora, ela carrega consigo o peso de uma rivalidade reacendida, de declarações cortantes e de um desejo mútuo de provar quem realmente manda dentro das quatro linhas. A comissão técnica do Fluminense tem trabalhado duro para blindar o elenco e canalizar toda a energia gerada pela polêmica para a preparação tática e psicológica. Renato Gaúcho, conhecido por sua habilidade em motivar jogadores, tem usado cada fala de Caixinha como um gatilho para despertar o espírito de luta em seus comandados. Já o marketing do clube tricolor aproveitou a oportunidade para transformar a rivalidade em engajamento. Um vídeo publicado nas redes oficiais, com imagens de vitórias marcantes sobre o Santos e a frase "Aqui é Fluminense. Respeite a nossa história", viralizou em poucas horas. A torcida respondeu em massa, prometendo lotar o Maracanã. O que era para ser apenas mais um capítulo no campeonato se transformou em um dos episódios mais explosivos da temporada. Com declarações que incendiaram os bastidores e reacenderam a chama da rivalidade, Pedro Caixinha talvez tenha conseguido o que queria: colocar seu nome no centro das atenções. Resta saber se, dentro de campo, conseguirá sustentar o peso de suas próprias palavras. E agora, todos os olhos se voltam para o confronto. Fluminense e Santos entram em campo com uma nova narrativa, repleta de tensão, orgulho ferido e promessas de revanche. Em um cenário onde cada palavra dita fora das quatro linhas pode definir o clima dentro delas, a partida promete ser inesquecível. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Com a coletiva ainda ecoando nas manchetes dos principais portais esportivos do país, os bastidores do futebol brasileiro seguem agitados pela polêmica envolvendo Pedro Caixinha e o Fluminense. O que parecia uma simples provocação de véspera ganhou contornos de guerra psicológica, e agora não há mais volta. O treinador do Santos conseguiu, com poucas palavras, colocar em xeque não só o elenco tricolor, mas também a postura institucional do Clube das Laranjeiras. Fontes próximas ao técnico Renato Gaúcho garantem que ele encarou o episódio como um ataque à honra do grupo. Conhecido por sua personalidade forte, Renato já teria traçado um discurso de bastidores, usando o episódio como combustível emocional. "Ninguém mexe com a nossa casa sem resposta", teria dito aos atletas em uma reunião interna, onde o tom foi de cobrança, mas também de união. Nos grupos de torcedores organizados, o clima é de revolta e mobilização. Membros das principais torcidas do Fluminense já anunciaram caravanas para o jogo, com a promessa de transformar o Maracanã em um verdadeiro caldeirão. Faixas provocativas e cânticos personalizados contra Pedro Caixinha estão sendo preparados, e a expectativa é de uma recepção hostil para o técnico português. Do lado santista, o ambiente também mudou. O elenco se mostra mais fechado com o treinador, mas há quem questione a estratégia adotada por Caixinha. Um jogador, sob anonimato, confidenciou a um jornalista que teme uma reação exagerada dos adversários, que pode transformar o duelo em um jogo de guerra e tirar o Santos do foco tático. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, inclusive, já monitora a situação com atenção. Diante da escalada verbal e da repercussão nacional, dirigentes da entidade temem que a partida ganhe contornos violentos. Árbitros experientes estão sendo cogitados para comandar o jogo, na tentativa de garantir controle diante do possível clima explosivo. Entre os ex-jogadores do Fluminense, as falas de Caixinha também causaram indignação. Ídolos como Fred e Thiago Neves se manifestaram publicamente, pedindo respeito à história do clube e criticando a tentativa de diminuição gratuita feita pelo técnico santista. Falar é fácil. Difícil é sustentar isso no gramado do Maracanã, comentou Fred, em entrevista a uma rádio carioca. Curiosamente, o episódio também reacendeu debate sobre a presença de técnicos estrangeiros no Brasil. Parte da imprensa especializada aproveitou o caso para discutir os limites da liberdade de expressão dos treinadores e o respeito à cultura dos clubes. Para alguns analistas, Caixinha ultrapassou o limite da provocação saudável e adentrou o terreno da hostilidade gratuita. Enquanto isso, no CT do Fluminense, a preparação segue intensa. Os jogadores estão focados em responder com futebol, mas nos corredores do clube o sentimento é claro: a honra foi ferida.
E para um elenco que ainda busca solidez e regularidade, esse tipo de motivação pode ser justamente o gatilho necessário para despertar uma atuação histórica. As declarações de Pedro Caixinha, que poderiam passar batidas em um contexto de menor rivalidade, encontraram solo fértil justamente no momento em que o Fluminense busca retomar a confiança e consolidar o trabalho de Renato Gaúcho. Agora, o discurso do treinador português será lembrado como o estupim de uma rivalidade reacendida com fúria. Se vencer, o Fluminense não só somará 3 pontos importantes na tabela como também dará uma resposta simbólica a um rival que ousou duvidar de sua grandeza. Se perder, as palavras de Caixinha coarão ainda mais alto. O que está em jogo, afinal, não é apenas o resultado de um jogo, mas a reputação, o orgulho e a alma de um clube acostumado a lutar contra todas as provocações. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.